Fala, meu povo amado, vamos para mais uma aula comigo, espero que você esteja bem, mais um simulado INSS 2022, estamos aqui no Fox Concursos e vamos corrigir questões aí da 8112, regime jurídico único, o nosso queridíssimo estatuto, que vai trazer algumas informações importantes. Primeira questão já está aí para você. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. E aí, certo, errado, certo, errado, certo, errado, pelo amor de Deus, não me caia nessa pegadinha, nunca mais, não caia nessa pegadinha, não vai cair nessa pegadinha nunca mais. A questão tá errada, ó, tá errado. Por quê? Presta atenção aqui, ó, essa questão aqui está absurdamente errada. Quando você desenha a linha do tempo, nós temos aqui alguns momentos históricos na sua vida de concurseiro e depois concursado, não é verdade? Vamos lá. No primeiro momento, nós temos aqui o prazo de homologação, né? Depois nós temos o prazo da posse, após a posse, o exercício. E aí nós temos o prazo de estágio probatório e a tão sonhada estabilidade. Concorda? Pois é. Qual é o prazo que a Constituição Federal determina para a posse? Não sei. A Constituição Federal não determina nada para posse. Quem determina algo para posse é a lei, é a nossa 8112. A Constituição Federal determina alguns prazos da linha do tempo. Por exemplo, o prazo de homologação, que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Dentro desse período, tu precisa ser nomeado. Essa nomeação é um ato administrativo. Então, nomeação é um ato administrativo. Isso aqui é publicado no Diário Oficial da União e aí você fica sabendo se foi ou não nomeado. A partir da nomeação nasce um prazo. Esse prazo é um prazo legal, que a própria 8112 determina que é de 30 dias. Concorda? 30 dias. E aí, nesses 30 dias, tu tem que fazer uma opção. Tu tem que falar assim, ó, eu quero trabalhar. Não, então beleza, eu vou trabalhar. No momento que você faz a opção e, de fato, assina o termo de posse, é como se você estivesse assinando o teu casamento com a União. Então, aquilo que dá o provimento, pessoal, é a posse. O provimento se dá com a posse, meu guri. Posse, pelo amor do santo Deus, não erre mais essa questão. A investidura no cargo público não se dá com a nomeação. A nomeação é um ato administrativo que somente vai se manter viva, né, válida, se no prazo legal, 30 dias, ocorrer a devida posse. Então eu posso afirmar que o provimento se dá com a posse. Repete comigo. O provimento se dá com a posse e não com a nomeação. Essa questão é muito antiga, gente. Muito antiga, não dá para errar. Depois da posse, nós teremos o prazo de 15 dias para entrar em exercício. E aí, a contar do exercício, volta a ter um prazo constitucional de 3 anos. Que é o prazo do estágio probatório, o estágio de teste, né? Onde o servidor vai ser testado no cargo público para o qual ele tomou posse. Perfeito? Mas grave o que eu vou te falar. A investidura, o provimento se dá com a posse. Ó, posse. Veio a nomeação, aí veio a posse. Ou seja, o provimento se dá com a posse e não com a simples e mera nomeação. Então, cuidado com essa questão. Ok? Vamos lá, então. Questãozinha está totalmente errada. Subiu o gabarito e o gabarito confirmou. Próxima questão. Com base na nossa 8112, nos casos de falecimento. Caput, já pagou o preço, vai embora. Falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou a aquisição do imóvel pelo servidor, o benefício chamado auxílio moradia, que está válido ainda, né? Artigo 60, será pago por ainda mais um mês, né? Mais um mês. Beleza, é isso mesmo. Era 2, voltou para 1, depois voltou para 0, agora voltou a ser um mês.
Tá? O que é esse auxílio moradia? Quando o servidor, já estava na correta, quando o servidor ele vai assumir, por exemplo, lá em Brasília, vou colocar aqui, ó, você está aqui, tá? Tá aqui, bonitão. Por exemplo, tá? Você está aqui, servidor, você é técnico previdenciário da APS Cascavel. APS Cascavel, Agência da Previdência Social, Cascavel, no Paraná. Mas pense num servidor bom que é você. Bom, mas bom mesmo, bom, bom. Exemplo para os seus pares. Aí você é convidado para assumir um cargo de chefia. Um cargo de chefia, pessoal, das 4, 5 ou 6. Ou seja, alto cargo de chefia, né? Lá em cima. Cargo bom, cargo grande, lá em Brasília. Ora, esse cargo é um cargo lá em Brasília, lá no prédio central, né, do INSS em Brasília. Beleza. Quando você vai assumir esse cargo, você tem direito a um auxílio chamado auxílio moradia. Esse auxílio moradia é um das 4 indenizações. Quer ver, ó? Lembra das indenizações? Indenizações. Quais são as 4 indenizações? Não sei, Franco. Vou te dizer, ó. A data. Qual é a data? Data. As diárias. Diária. A ajuda de custo. Ajuda de custo. Ok? A indenização chamada transporte. E agora o auxílio moradia. Auxílio moradia. Então, essas são as 4 indenizações: diária, ajuda de custo, transporte e moradia. Só que a moradia, pessoal, é pago para aqueles que irão, então, desenvolver um trabalho de ministros, secretários executivos, assumir um cargo de chefia lá em Brasília, das 4, 5 e 6, não só em Brasília, mas em qualquer lugar, né, que seja esse tipo de cargo. E vai auxiliar, exatamente como o nome diz, a moradia ou na moradia aí do servidor e sua família. Claro que o servidor, caso ele tenha um imóvel lá na cidade, ele não vai receber auxílio moradia. Caso o servidor seja posto no imóvel funcional, ele não vai receber auxílio moradia. Caso o servidor venha a falecer, ele não vai receber auxílio moradia. Só que nesses casos, como ele já vinha recebendo e a indenização ela é reposta, né? Primeiro o servidor paga o aluguel e aí simplesmente desconta depois do mês seguinte. Então é claro que ele faleceu no mês, ele vai receber ainda esse valor por mais um mês, tá? Então, ocorrendo o falecimento, a mera exoneração ou colocação do imóvel funcional ou até mesmo a aquisição do imóvel pelo próprio servidor, o auxílio moradia será pago por mais um mês, tá? Então, questão correta. Espero que você estude, né? Tenha em mente aí as vantagens do cargo previstas lá na 8112. Ó, muito cuidado. Quando você está lotado, por exemplo, na APS Cascavel, o seu cargo é ali. Mas, temporariamente, você está exercendo um cargo de chefia em outro local. Que você não tem moradia, não é lá onde você mora e tal, a tua família. Então, veja, nesse caso, não é ajuda de custo, pessoal. Nesse caso, não é ajuda de custo, tá? A ajuda de custo, ela seria quando, por exemplo, você sai de Cascavel e é transferido, removido para Brasília a título permanente. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você vai exercer, por exemplo, um cargo em comissão ou uma função gratificada. Se tu só está em Brasília para exercer um cargo em comissão ou função gratificada, durante o período que você vai ficar em Brasília, vai receber o auxílio moradia. Entendeu? Porque daqui a pouco você não é mais o chefe. E aí você volta para Cascavel. Porque ali é a sua lotação. Então não confunda a ajuda de custo, que é pago quando o servidor é removido ex officio de forma permanente para outra localidade, com o auxílio moradia, que é pago na localidade quando esse servidor vai assumir um cargo em comissão ou uma função gratificada das 4, 5 e 6, ou até mesmo uma função de ministro, se for o caso. Imagina você sair de técnico previdenciário para ministro da Previdência Social, né? Então vai receber, enquanto estiver no cargo, esse auxílio moradia. Fechou? Beleza, então. Eu não vou aqui explorar mais detalhes, pessoal, qual é o teto, qual é o piso e tal, mas dá uma olhadinha lá
nos benefícios, né? Todas aquelas vantagens que são pagas para os servidores federais, porque pode cair alguma coisinha aí nesse sentido, tá? Muito bem, próxima questão. Determinado servidor público faltou ao serviço sem causa justificada. Opa, falta ao serviço de forma injustificada. Por período igual a 60 dias. Veja, igual, não é mais nem menos, é igual. Intercaladamente, durante 12 meses. Ok? Tal situação configura o abandono de cargo. Certo ou errado? Eita, nós! Certo ou errado? Hã? O que marcou? Isso, é óbvio que está errado. É claro que está errado. Por quê? Porque isso aqui não é, nem de longe, um abandono de cargo. Há uma diferença, pessoal, entre abandono de cargo e inassiduidade habitual. Vamos ver aqui, ó. Abandono de inassiduidade habitual. Qual que é a diferença básica? Primeiro é o prazo, né? Aqui eu tenho que ter mais de 30 faltas, e aqui eu tenho que ter 60 faltas ou mais. Olha que interessante, ó, 60 faltas ou mais, olha o detalhe, tá? Mais de 30 faltas e aqui são 60 faltas ou mais. Aqui são, obviamente, né, que são 60 faltas injustificadas, né? 60 faltas injustificadas. Isso não mudou, tá? Isso é igual para ambas, ok? Então, abandono, mais de 30 faltas injustificadas num período de 30 dias, ou seja, consecutivas. Tem que ser consecutivas. E aqui não, podem ser intercaladas. Só que essa intercaladas precisa acontecer num prazo de 12 meses. Que não corresponde ao ano civil. Tem que ser 12 meses. Não precisa ser o ano civil, de janeiro a janeiro. Não, pode ser de março a março, abril a abril, dezembro a dezembro, tá? Desde que corresponda a 12 meses. Beleza? E aí nós teremos, então, uma consequência lógica, que é tanto aqui quanto aqui, a abertura do chamado PAD sumário, e a partir do PAD sumário vai ter a devida demissão. Demissão, ou por abandono, mais de 30 faltas injustificadas consecutivas, né? Ou demissão por 60 faltas ou mais injustificadas no período de 12. Então, no caso narrado aqui, não corresponde ao abandono de cargo, corresponde à inassiduidade habitual. Por isso que a nossa questão está errada. Tá joia? Então, cuidado aí que nem tudo que for falta corresponderá necessariamente a uma situação envolvendo o abandono. Beleza? Fechamos aqui. Sucesso, um abraço e bons estudos. Continue firme, né, nessa caminhada que nós vamos juntos até a posse.